Aqui no estúdio nós estamos recebendo o presidente da PPM, Associação Piauiense de Municípios de Carlos. Presidente, bom dia. Bom dia. Saber de como os municípios piauienses que vêm sofrendo com quedas de receitas aí já no ano de 2017 encaram esse reajuste no salário mínimo. Lembrando também que vem um outro reajuste que é do piso do magistério. Bom dia, Tiago Melo. Bom dia aos que fazem a TV Cidade Verde. E bom dia aos piauienses. Podemos, inclusive, desejar um feliz 2018, porque estamos no terceiro dia do novo ano. Bem, esse aumento do salário mínimo de 1,8 naturalmente frustrou aos brasileiros assalariados, né? Porque é um salário, inclusive, um reajuste, inclusive, aquém do valor da inflação, do NPA, medida do ano de 2017, que foi 2,8%. Porém, ainda que seja menor, como bem retratou o economista, ele traz um impacto às contas governamentais, especialmente dos municípios onde estão, né, os principais assalariados do Brasil. Eu falo aqueles que são servidores públicos. Os municípios do Brasil e do Piauí têm como base salarial o valor de referência definido pelo governo federal. Então, nós temos na expectativa de também sermos compensados, ou seja, os municípios serem compensados com recursos para fazerem frente a esse aumento de despesa da sua folha de salário. Por outro lado, como você bem citou, o mais preocupante, o que nos deixa mais atentos, é o aumento do piso nacional do magistério. Agora, né? vai para R$ 2.455 para uma jornada de 40 horas. Exatamente. Teve um aumento de 6,81%, ou seja, bem acima do valor da inflação. 4% acima. Né? 4%, que nós achamos justo, porque realmente os professores, especialmente os professores do ensino fundamental, cuja responsabilidade é dos municípios, é importante incentivá-los através de salários. Nós acreditamos que o professor que trabalha 40 horas semanais e recebe esse valor de R$ 2.455 ainda está aquém da importância desse trabalhador, ou seja, do professor, nesses anos iniciais que são fundamentais para o desenvolvimento posterior dos alunos nos anos subsequentes. Porém, isso trará um impacto significativo no financeiro dos municípios. Porque, Tiago, se fizermos uma revisão da série histórica em relação ao piso nacional do magistério, desde que foi implantado em 2009, pela Lei 11.734, até esse ano de hoje, tivemos um incremento de 158% no piso do professor. Porém, o fundo que é transferido aos municípios, que garante esse pagamento, é o Fundeb, ele aumentou apenas 98%, ou seja, menos do que 100%. Essa diferença, naturalmente, quem faz a contrapartida, quem desembolsa esses recursos, é o Tesouro Municipal, são recursos próprios. Isso traz, portanto, uma sobrecarga e pode levar a um desequilíbrio financeiro aos municípios. Inclusive, nós pedimos, somos solidários aos professores, pedimos a eles e aos seus órgãos de representação, de classe, que também façam um movimento no sentido de garantir recursos para que a educação dos municípios não entre em uma situação crítica. Tem município no Piauí que não tem condição de pagar nesse momento? Temos sim. Aliás, no Brasil, 70% dos municípios do Brasil, 76% na verdade, comprometem mais do que 60% desse Fundeb com pagamento só do salário dos professores. Ou seja, os recursos necessários para fazer investimentos em infraestrutura e até na qualificação do professor, na formação continuada, ficam comprometidos. Portanto, é importante que o Brasil todo, a sociedade brasileira entenda, especialmente aqueles que vivem nos municípios, que são todos os brasileiros, que por melhor que seja o gestor público, que por melhor que ele aplique os recursos, mais responsável que seja, a situação é crítica e podemos ter uma situação de comprometimento do equilíbrio financeiro da educação dos municípios de todo o Brasil. O senhor fala que para pagar o novo salário mínimo espera uma compensação, que viria de que forma? Muito bem. A maior parte dos municípios brasileiros depende dos repasses constitucionais, né, os fundos. No município, o FPM. Entre eles, o FPM, o Fundeb seria um, o outro, o Fundo Nacional da Saúde. Então, esperamos que
a União, né, que concentra a maior parte dos recursos que são arrecadados, transfira mais recursos aos municípios. 60% de todo o bolo arrecadado é concentrado na União, somente 18% é transferido diretamente aos municípios. Isso leva, naturalmente, a um desequilíbrio na administração pública. Então, esse apelo e esse movimento que todos os gestores do Brasil estão fazendo para garantirmos mais recursos aos municípios. Tiago, é bom lembrar que existe uma emenda constitucional 95 que congela as despesas públicas, fazendo a correção exclusivamente pelo NPA, pela correção monetária da inflação do ano anterior. Porém, nós temos aí um aumento do piso nacional magistério acima. Isso provoca um desequilíbrio porque é preciso garantir transferência de recursos para que os municípios, de fato, consigam pagar os professores e que nós achamos justo. Reitero aqui, especialmente aos professores que nos assistem, que nós somos solidários e acreditamos que precisamos incentivar mais os professores através de uma remuneração mais justa. Porém, precisamos entender que os municípios poderão ter dificuldades em fazer esse pagamento em razão da queda de suas receitas. Bom, nós conversamos aqui no estúdio com o presidente da PPM, Gil Carlos. Muito obrigado, presidente. Nós aqui agradecemos e desejamos mais uma vez um feliz 2018 a todos nós piauienses e aos brasileiros. Obrigado, presidente.